Saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde. Olá, ouvintes, aqui é a Maria Madureira, sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritualidade e Saúde. No programa de hoje, irei falar sobre a energia orgone e os orgonites. Bem, inicialmente nós podemos falar sobre quem descobriu a energia orgone. E a gente pode definir orgone é um termo desenvolvido por Wilhelm Reich. Ele foi médico, psicanalista renomado e discípulo prodígio de Sigmund Freud. Para descrever a energia vital, ele chamou ela de orgone, que é a energia cósmica primordial, a mesma energia chamada de Ki, de Prana, de Chi, de vácuo quântico nas medicinas orientais e no meio quântico. Reich foi o primeiro cientista respeitado a provar em laboratório e em centenas de testes, livros e artigos científicos que existia uma energia primordial em tudo. Ela encontrava-se em objetos, no ar, nos humanos, nos animais, nas plantas, no clima, na água, enfim, no planeta. Reich começou a perceber e a documentar cientificamente o mesmo padrão. Quando essa energia estava parada, ela causava um desequilíbrio, como uma seca climática, ou escassez de água, ou fraqueza nas plantas, ou dores em seres humanos e distúrbios físicos e psicológicos, seres humanos e animais, câncer, tumores. Quando essa mesma energia, que ele via como uma energia azul em volta dos átomos, estava em abundância, em movimento constante, havia equilíbrio total. Aí tinha abundância de água, a saúde era tranquila, existia uma plenitude, as reações químicas eram perfeitas. Entendendo esse padrão cada vez melhor, ele juntou certos elementos da natureza, proporções exatas de elementos orgânicos e inorgânicos, para criar uma tecnologia que colocasse essa energia parada em movimento. Isso, consequentemente, neutralizava e revertia diversos desequilíbrios em todas as áreas da matéria, incluindo áreas mais humanas, como a prosperidade, como o sentimento amoroso, uma leveza, paz, curas integrais, dentre outras. O Reich também chegou a curar milhares de pessoas de tumores, de câncer e de distúrbios mentais. E ele também ajudava os fazendeiros a ter abundância de chuva e água quando a situação era de total escassez e seca. Com seus estudos e resultados cada vez mais divulgados e impressionantes, o Reich começou a atrair uma legião de médicos, estudantes e pesquisadores, chegando a criar uma mini cidade no meio da natureza chamada Orgonon. Ela era 100% dedicada para os estudos dessa energia primordial e na busca da saúde integral a partir dela. Consequentemente, a Federação Científica da época, que mais ou menos em meados de 1950, e a indústria farmacêutica começaram a tentar calar o Reich e fecharam toda a base científica que ele havia construído, incluindo a cidade, o Orgonon, e as diversas gigantes máquinas que conseguiam curar milhares e até mudar o clima. Destruíram seu trabalho e Reich acabou sendo preso injustamente no final de sua vida e, misteriosamente, morreu 8 meses depois de ser preso. Da união dos estudos dessa energia orgone de Reich, um matemático chamado Karl Vaz, físico também estudioso reichiano, criou o termo orgonite, ao conseguir, a partir de seus estudos, montar o primeiro objeto que gerava e transmutava essa energia vital, visto que Reich só conseguia acumular. Anos depois, Don Croft e Carol Croft adicionaram a esse experimento um cristal de quartzo. E aí verificou que, com ele, a tecnologia ficava ainda mais potente, veloz e intensa, e a materializou de forma artesanal, que também serve como objeto de decoração. E esse é o assunto que nós vamos tratar também hoje, que se chama os orgonites. Uma forma rápida e prática de definir os orgonites é chamá-los de pequenas máquinas. Eles funcionam 24 horas, convertendo todo tipo de energia disponível no ambiente em energia harmônica, positiva e estável, própria para o uso das pessoas e seres sencientes. Normalmente, as pessoas se referem apenas à energia negativa, energia desequilibrada ou desarmônica, mas isso é uma simplificação, com a finalidade de explicar de forma simples a utilidade dos orgonites. O funcionamento do orgonite é bem simples. A resina, que é um material orgânico, atrai energia e o metal
o material inorgânico repele. Dentro desse processo de atração e repulsão, a energia é despolarizada, ou seja, ela perde a sua característica positiva ou negativa e é liberada como energia pura. Posteriormente, foi acrescentado quartzo com a finalidade de acelerar o processo, bem como modular a energia que é gerada pelo orgonite. Existem várias controvérsias a respeito do orgonite, do seu funcionamento, e mais recentemente algumas pessoas acabaram por efetuar modificações na forma básica, mas mantiveram o nome, o que acaba por causar muita confusão para os que estão começando a se interessar pelo assunto. O termo orgone foi criado, como já vimos, por Wilhelm Reich na década de 30 para denominar a energia que ele identificou, sobre a qual efetuou diversos estudos. A aproximação do trabalho de Reich com os orgonites se deu quando o mesmo desenvolveu as famosas caixas acumuladoras de orgônio. Essas caixas eram compostas de lâminas de metal e material orgânico. As caixas acumulavam o orgone no seu interior e podia ser utilizado para beneficiar pessoas e animais, além de energizar alimentos colocados em seu interior. O único detalhe dessas caixas é que elas precisavam ser montadas em locais onde a energia fosse pura, boa para seres humanos. Assim, eram montadas em fazendas e locais mais afastados, já que as caixas não conseguem separar o tipo de energia que vão armazenar. Essas caixas são apenas acumuladoras. Elas absorvem a energia orgânica que está ao redor e as acumulam em seu interior. Se a energia for boa, acumula energia boa. Se for ruim, acumula energia ruim. Esse é o único cuidado a ser tomado com esses instrumentos. Apesar do nome de Reich ser continuamente ligado às orgonites, ele não teve ligação com este material, que foi desenvolvido bem depois da sua morte. Acredito que esta referência seja uma forma um pouco equivocada de legitimar as orgonites, dar a este material um valor, um caráter científico. Muitas pessoas gostam dessas referências, se sentem seguras, mas isso, na verdade, não está correlacionado diretamente a ele. As orgonites, elas funcionam, independente da crença das pessoas, e seus benefícios podem ser observados de várias formas. Bem, então vamos a alguns exemplos de benefícios que podem resultar do uso da colocação dos orgonites em ambientes, Ela aproveita a radiação dos aparelhos eletrônicos para gerar uma energia de boa qualidade. Ela melhora a qualidade do sono, ela purifica e harmoniza o ambiente, ela transmuta as energias negativas. E onde normalmente se deve usar ou se pode usar, Junto ao corpo, em sua bolsa ou no seu bolso, quando forem as orgonites menores, ao lado da sua cama, em qualquer lugar da casa, no jardim, na horta, no carro, na moto, próximo a aparelhos eletrônicos, tais como computador, TV, modem, celular, rádios e antenas, em cima da geladeira e do micro-ondas, junto a torres de energia ou de celular, próximo à caixa d'água, próximo à caixa de disjuntores, e sempre que for meditar, é muito recomendável que seja colocado junto de você. Bem, enfim, então para finalizar, o orgonite ele é feito de resina, metal e um cristal de quartzo. Ele influencia a tudo e a todos ao seu redor. Ele transforma toda a energia. Ele inspira um comportamento mais leve e agradável e atua em todos os processos de cura, harmonização de energia, e ele nos liga à nossa consciência e ajuda na concentração e restabelece o equilíbrio do corpo físico. Muito obrigada a todos por estarem conosco. Aqui foi a Maria Madureira e você acaba de ouvir o programa Espiritualidade e Saúde na Voz da Comunidade. Busque o seu equilíbrio, cuide de você. Neste momento, você estará cuidando dos outros. Hoje é sempre o melhor momento para plantar o bem. Um fraterno abraço a todos e até a próxima. Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.